E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é verdades sejam ditas a respeito do Samsung Galaxy A06. Bom pessoal, vamos lá. O aparelho ele chega no comecinho de setembro de 2024, 8 meses depois do lançamento do A05. O A05 ele foi lançado logo no comecinho de janeiro de 2024 e no começo de setembro, de 2024 a Samsung lança o A06. É mais fácil a gente falar as diferenças, porque basicamente é, digamos assim, 95% igual ao A05, tá? Pois esse aparelho é quase que um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar e colar do A05, tá? Diferenças desse aparelho aqui. Como já foi até dito em vazamentos, é o Key Island, é esse salto que tem aqui, olha só, no frame, no botão liga e desliga e no volume mais e menos, que no A05, A05S não tem, mas tem no A15, no A25, A35 e A5, tá? Outro fator é que esse aparelho aqui, ele já chega no Android 14, tá? Já o seu antecessor, o Android 13, ele conta com 2 atualizações de Android, igual também, mas o diferencial são os 4 anos de atualização de segurança que esse aparelho aqui irá receber. Ele também conta com a biometria que é no botão liga e desliga, já o seu antecessor não tem esse recurso. E o preço, gente? Esse aparelho ele chega a um preço de R$ 899. Mas eu até fiz uma live um dia antes desse vídeo aqui, que o preço estava sendo por R$ 809 à vista no site da Samsung. O seu antecessor, ele teve um preço inicial, um preço de lançamento de R$ 799, ou seja, esse aparelho ele chegou R$ 100 mais caro em relação ao seu antecessor. Gente, vamos lá. Eu sei que esse aparelho aqui ele é um aparelho básico hoje da Samsung, linha A0 alguma coisa, ele é o básico, Não temos mais os J da vida, que é o J1, J1 Mini, J Core lá, então esse aqui hoje é o básico, são os aparelhos de entrada da Samsung, tá? Então, em qualquer coisa, por exemplo, que a Samsung pudesse mexer aqui, iria encarecer o produto. E qual que é a intenção da Samsung quanto a esse aparelho aqui? Ter um aparelho de baixo custo para quem não pode dispor de muito dinheiro, certo? E um aparelho básico, tá? Mas a gente vai falar aqui as verdades agora, que poderia ter sido melhorado neste aparelho. Se você também tem alguma outra opinião sobre melhoria sobre este aparelho, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo para a gente poder comentar, debater aí com outras pessoas, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que o pessoal tá falando bastante é do processador, é o MediaTek G85. É um processador bem modesto que vai nesse aparelho, tá? Ele é o mesmo da geração anterior do A05, Não mudou nada em relação a isso. Teve até gente que falou que poderia ter vindo com o Exynos, mas nem o Exynos a Samsung colocou nesse aparelho, que eu vejo que então o Exynos ele tem um custo mais alto em relação ao G85, por isso que eles colocaram esse processador, Memória, gente. O tipo de memória que vai nesse aparelho é o eMMC. Hoje, gente, é a memória mais lenta do mercado, tá? Poderia ter colocado uma memória UFS 2.2 que estaria bom? Sim, estaria bem melhor, só que também o preço do aparelho iria subir um pouco por causa dessa troca de memória, troca de processador. Vocês entendem que qualquer item que eu vá mexer vai subir o preço, o custo final do aparelho? Por isso que a Samsung tentou deixar as mesmas configurações do A05 e mexer em apenas alguns itens primordiais aí para não subir tanto o custo do aparelho. E lembrando, novamente pessoal, apesar de ser um aparelho básico, outro ponto que o pessoal pegou no pé também desse aparelho é a quantidade de memória RAM. Ele vem com 4 GB de memória RAM. A gente vê que hoje 4 GB não é muito bem visto. Eu, por exemplo, estava esperando para esse aparelho no mínimo 6 GB de memória RAM, mas veio 4 GB de memória RAM. Ele vai ter ainda mais 2 atualizações de Android, então certamente você tem que deixar ativado o RAM Plus dele para o Android 15 e para o 16. E se você ficar ainda mais tempo com o aparelho, o RAM Plus ativado a todo momento, porque 4 GB, gente, é muito pouco, tá? Na minha opinião, tá? Para Samsung pode estar muito bem aí os 4 GB,
Ah, pode estar, porque ela lançou, né? Mas para nós consumidores, que a gente vê, que a gente mexe com o aparelho no dia a dia, a gente testa, roda programa, jogos e tudo mais, vê que 4 GB já é um limite e já faz tempo que eu venho falando isso também para vocês, tá? E um quarto ponto, isso já também é mais uma opinião minha, né? Que o aparelho ele chega ainda com a resolução da tela HD. Poderia ter vindo aí uma resolução Full HD também, mas a Full HD, por exemplo, ela viria, mas com a troca também, que estaria atrelado à troca do processador. Se tivesse um processador um pouco melhor, conseguiríamos colocar uma tela Full HD. Por ser um processador aí, um G85, eu não sei se existe um limite aí, o processador, ele limita a resolução da tela, tá, gente? Apesar de ser uma tela PLS, ele tem um brilho bacana, também tem um fator que a tela ela é muito brilhante. E se você está num ambiente onde tem, por exemplo, eu tenho aqui um ponto de luz aqui, ele atrapalha um pouco essa reflexão da luz aí na tela, tá? Então, ele não tem, obviamente, ele não tem um tratamento antirreflexivo, iguais outros aparelhos aí têm. Mas aquela coisa, se você precisa ou quer esse aparelho, hoje ele sai na faixa de R$ 899 à vista, R$ 809 reais. Certo? R$ 809 reais. A minha sugestão é, se você quer o aparelho, porque você precisa de um aparelho novo, um aparelho de backup, um aparelho do Pix, ou mesmo um principal, como até falei no unboxing, você vai ter que exercer muito a sua paciência, porque o aparelho ele não é rápido, o aparelho ele é bem modesto, ele não é tão rápido assim quanto outros aparelhos que já estão hoje no mercado, então você vai ter tem que ter uma certa paciência para rodar. Ele vai levar um tempinho um pouquinho maior para rodar, por exemplo, um aplicativo. Pode dar algum lag na tela, jogo, por exemplo, tudo no mínimo. Então, vocês terão que exercer um pouco a sua paciência quanto a esse aparelho, se é isso que vocês precisam, se é isso que vocês querem, certo? E por R$ 899 não é viável esse aparelho. Eu falo para vocês que se chegar aí na faixa dos seus R$ 600 reais, vai estar muito bem pago. Um custo-benefício excelente, como disse, R$ 600 reais tá excelente. Eu não falei porque a maior parte dos aparelhos da Samsung compreende, né, esse tipo de carregamento. Ele vem com um carregador de 15 watts e é compatível com um carregamento de até 25 watts. Eu vou fazer o teste com carregamento de 25 watts e 15 watts para ver se o tempo ele é muito, se existe um tempo muito grande, né, entre um carregamento e outro carregamento, tá? Então a gente vai fazer esse teste também. Aqui eu tenho os dois carregadores, então vocês podem aguardar que teremos vídeos falando sobre o tempo para carregar este aparelho, tá? E quanto às câmeras, faltou falar das câmeras, né? As câmeras me decepcionou um pouco a câmera traseira, que ele tem gravação na hora que eu estava gravando o vídeo, o som é mono, a câmera frontal é estéreo, aí eu já não entendi mais nada, certo? Porque quando eu coloquei no meu editor de vídeo aqui, apareceu 2 canais para câmera frontal e 1 canal para câmera traseira. Eu até falei que a câmera traseira, a robotização tá menor, eu acho que é porque ele está gravando em mono, tá? Os vídeos ficou ali dentro de um padrão ali básico, né, para você fazer um vídeo. Já as câmeras para tirar foto, eu gostei muito da qualidade das fotos da câmera frontal, da câmera traseira também me agradou muito, mas não é aquela beleza ou maravilha as câmeras desse aparelho. É algo bem básico para você poder registrar um momento, para você fazer um vídeo básico também, então tudo básico, tá, gente? Pessoal, se você puder deixar sua opinião a respeito desse aparelho, vocês podem falar o que vocês quiserem, dentro ali da sua razão, certo? Pode deixar seu comentário aí embaixo. Se eu ver que é um comentário relevante, vou deixar um joinha e um coração também no seu comentário. Vou deixar também um comentário no seu comentário, né? Então, aí embaixo, por favor, fiquem à vontade, porque eu quero saber mais a opinião de vocês a respeito do aparelho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Foi!